proposta para adquirir vacinas para comercializar para as clínicas. Até que ponto esta intenção representa um risco para o nosso país, tendo em conta que a maior parte da população ainda não vacinou e nem tem condições para comprar vacinas? Bom, muito obrigado. Inicialmente, permita-me dizer que a medida não é ao todo má, na medida em que é uma alternativa, na verdade, que está sendo trazida, tendo em conta um contexto de diversificação do acesso às vacinas. Por outra, sabe-se que o acesso às vacinas por via do setor público, ele não só tem agenda própria, mas também tem limitação do acesso e há um conjunto de requisitos que tem que se cumprir, como é o caso de tem que cumprir filas. O tempo para ter acesso à vacina muitas das vezes não é favorável para alguns profissionais que podem ser tidos como sendo profissionais de alta produtividade por unidade de tempo. Se um profissional cuja produção por unidade de tempo, relativamente, é um exemplo, se um profissional rende, suponhamos, 3.000 meticais por 6 horas de tempo, e ele precisa de pagar, a título de exemplo, 3.000 meticais para ter acesso à vacina em 1 hora. Para este profissional é mais conveniente ele aderir à vacina por via do setor privado do que permanecer por 6 horas para ter acesso à vacina. No entanto, o que iria referir é até que ponto esta medida ela é abrangente e é representativa para o contexto do Moçambique como é. Quantos profissionais altamente produtivos por unidade de tempo nós encontramos e representam que rácio da população nacional num contexto de crise global, num contexto de crise no qual nos encontramos. Agora, um outro aspecto que precisa ser acautelado aqui haverá diferenciação do produto num contexto de economia de mercado? Haverá diferenciação entre as vacinas que são providas por via do setor público e as vacinas que estarão na posse do setor privado? Aqui nos referimos à necessidade de até que ponto as instituições estão fortalecidas para prevenir ou para evitar um provável desvio aqui das vacinas para o setor, para a comercialização do setor privado. É este receio que nós temos de abrir este precedente. Nós já sabemos que isso a gente já assiste com os medicamentos. Há muitos medicamentos que não encontramos no setor público, mas quando vamos ao setor privado encontramos. Não há este risco de acontecer isso com as vacinas? Exatamente. Há uma necessidade aqui de uma explicação por intermédio das instituições tutelares do setor de saúde, que mecanismos estão sendo acautelados, que mecanismos de monitoria, que mecanismos de fiscalização e, provavelmente, essa explicação de qual será o diferencial do produto, porque, na verdade, nós estamos num contexto histórico que nos remete a situações de desvios de outros insumos que seriam de benefício público que acabam sendo encontrados no setor privado. E aqui urge a necessidade de haverá, porventura, um selo de difícil remoção que identifique a vacina que foi destinada ao setor público, o qual irá beneficiar a maior parte da população, para que, num contexto sabemos que o processo de fortalecimento das instituições, o estabelecimento de mecanismos de fiscalização em si não acontece da noite para o dia. Então, se nós já tínhamos questões, nós tínhamos eventos de desvio de outros insumos que beneficiavam do setor público para o setor privado, será que este mecanismo terá sido estabelecido em poucos dias? Será? É uma questão que urge e viria aqui a instituição tutelar para... Acredita que isto vai acelerar este processo de imunização ou vai, por outro lado, termos aqui um processo de vacinação elitizada? Portanto, vai para as elites. Falou aqui muito bem no início da diferenciação de vacinas. É um risco também que se corre. Estamos a ver, se calhar, as vacinas que são ditas que são mais eficazes, de melhores vacinas, estarem no setor privado e outras vacinas encontrarmos no setor público. Então, quem é que tem condições para ir ao setor privado, para ir a uma clínica?
Quem que tem? Naturalmente, aqui a questão é, ao todo, é uma iniciativa. E aqui se acolher a iniciativa, na verdade, até que ponto o país está preparado para uma iniciativa desta natureza e até que ponto esta iniciativa é representativa para o contexto nacional. E tendo em conta um contexto de crise global, de crise nacional, seria esta uma medida alternativa, ou seja, até que ponto não poderia se fortalecer, maximizar o fortalecimento das outras iniciativas, particularmente as iniciativas de cunho público, em detrimento desta. Esta é o Univax, por exemplo, que o setor privado juntou-se ao governo, adquiriram vacinas e estão a vacinar os seus colaboradores. Por que o setor privado também não pode enveredar por este caminho? Naturalmente, esta seria uma alternativa. Conforme referia no início, nós estamos num contexto de uma população de renda média baixa. A maior parte dos moçambicanos, eles são suportados por um trabalho informal, eles não têm uma renda que lhes permita uma renda sistematizada, ou seja, numa periodicidade conhecida. O atual contexto do Covid-19 acaba restringindo cada vez mais as condições, as capacidades desta população aceder aos seus meios de sobrevivência, restringe o seu círculo de desempenho, de operação das suas atividades econômicas, o confinamento em si. Ou seja, é um conjunto de medidas, é um conjunto de circunstâncias que acaba, na verdade, tornando este mecanismo não representativo. É a questão de representatividade e se nós pegássemos em índices, fizéssemos um ensaio de índices, de cálculos e de rácios, nós iríamos perceber que provavelmente a fasquia da população nacional que esta medida vai beneficiar é muito reduzida. É muito reduzida num contexto de necessidade nacional. Qual é que deve ser, afinal, o papel do setor privado? Somente o lucro? Desde que eclodiu a Covid-19, que nós estamos a assistir por parte do setor privado, as clínicas, estamos a dizer, é uma movimentação. Nos internamentos houve custos exagerados, muitas pessoas a reclamar, para fazer simples testes, muita reclamação. Portanto, tudo visa ao lucro e em nenhum momento estamos, digamos que num período de emergência, estamos num momento em que o governo sozinho não dá conta. Não deveria ser este período em que o setor privado juntasse esforços para ajudar, porque afinal para nós termos uma economia, para nós termos um país seguro, livre disso, há esta necessidade de esforços. Mas aqui parece que há uns que querem, só pensam mesmo no lucro. Quer dizer, a percepção que está no cidadão comum. Bom, aqui é necessariamente isso. Há uma necessidade de um papel mais interventivo do regulador. O papel do regulador. O agente econômico em si, no âmbito privado, ele visa naturalmente minimizar o custo e maximizar o lucro, e maximizar o seu benefício. É a razão da sua existência, na medida, é o que norteia a sua existência. Por isso é que a intervenção do governo na economia torna-se necessária na medida em que ele vai temperar, vai servir de temperador do funcionamento da economia, vai estabelecer princípios, vai estabelecer limites, vai estabelecer algumas barreiras, vai dizer isto não, isto aquilo, e vai, na verdade, promover ações que obriguem o setor privado a trazer alguns benefícios. Por natureza, todo o benefício trazido todo o benefício trazido pelo setor privado para o público, ele é exigido por um mecanismo legal. É resultado do cumprimento de um caderno de encargos, não porque o setor privado em si, por livre e espontânea vontade, ele deseja construir centros, unidades hospitalares, deseja levar a cabo atividades ou ações que beneficiem a população em si. Essas atividades tornam-se estratégicas para o setor privado na medida em que não fogem da sua margem de benefício, na medida em que não fogem da sua margem de arrecadação de lucro, na medida em que criam a boa imagem. Porque um outro aspecto que está associado ao desempenho do setor privado é o custo reputacional. Na medida em que essas ações elevam a reputação do setor privado, é onde o setor privado sente-se incentivado em desenvolver essas ações. O papel é do regulador, o papel é do Estado estabelecer... Deve ser o posicionamento do Estado? Bom, conforme dizia no início, a medida em si é uma alternativa. No entanto, não pode se afirmar nesta como
uma medida representativa. Não pode-se estabelecer, não pode-se olhar em nenhum momento o Estado como regulador e como provedor deve ausentar-se, deve de alguma forma ter esta como mais uma estratégia, como mais uma medida de travar de forma efetiva a pandemia. Esta é uma medida que vem responder a uma linha específica. Bom, por outra, se nós considerarmos que o número de profissionais altamente produtivos, que eles não devem, ou o número de profissionais, o número de pessoas que não devem, cuja a permanência por longo tempo em filas de espera para ter acesso, o número de profissionais, o número de pessoas, o número de moçambicanos cuja permanência para cumprindo todos os protocolos para ter acesso à vacina por via do setor público é relativamente alto. Então, se considerarmos que isso é verdade, nós teríamos um custo em cadeia. Esses profissionais altamente produtivos, eles devem deslocar-se dos seus locais de trabalho e perfilarem lá. Então, teríamos uma paragem da economia em certa medida. E se considerarmos que é verdade que eles são altamente produtivos, é indispensável a sua permanência lá. Então, o custo deles perfilarem para ter acesso à vacina é alto em relação ao acesso à própria vacina, num contexto em que surge esta alternativa de acesso à vacina por via do setor privado. No entanto, este mecanismo não pode, de alguma forma, constituir mais resultar num risco do cidadão que tem o seu poder de compra limitado, o cidadão cuja capacidade de aquisição de bens e serviços básicos já é limitada, precisa de ter acesso a esta vacina num contexto de necessidade nacional. Então, este mecanismo não pode vir a constituir um risco de desvio deste benefício que já é limitado. Tem que existir um equilíbrio, precisa dizer. Na verdade, não só o equilíbrio. Este mecanismo não pode, de alguma forma, interferir na redução do benefício do acesso ao bem público por via do desvio. Mas aceita que há este risco. Bom, tendo em conta os dados históricos que nós temos, até que ponto em poucos dias tenha já sido criado um mecanismo de fiscalização que previna a ocorrência de riscos similares aos anteriores. Até que ponto esse mecanismo já tenha sido institucionalizado em poucos tempos, até que ponto medidas restritivas, medidas de segurança já tenham sido estabelecidas para que não tenhamos um contexto de desvio deste bem público em benefício do setor privado. Então, este mecanismo, em vez de... ele não deve constituir... primeiro, ele não só não é representativo, mas, por outro, não pode representar um risco do cidadão que já tem os seus benefícios, de alguma forma, desviados por via de fragilidades, tanto do sistema de funcionamento, assim como do sistema de fiscalização, de monitoria, do acesso aos seus bens e serviços, encontrar o seu benefício, o acesso à vacina restringido por um mecanismo que é proposto como uma solução adicional ao funcionamento, uma solução adicional ao combate à pandemia e travar a propagação da pandemia do Covid-19. Então, se este evento notar-se, em vez deste mecanismo tornar-se uma alternativa de funcionamento, em vez este mecanismo tornar-se uma alternativa contributiva, mas sim ele vai se tornar uma alternativa restritiva. E considerando também que o cidadão comum, a maior parte da população, é a população que frequenta os locais de maior aglomerado populacional. Então, se esta população, por via deste mecanismo, se notar-se a fragilidade do sistema, a fragilidade das instituições de fiscalização em limitar com que haja esse desvio dos bens ou das vacinas do setor público para o setor privado, o que vai notar-se é que haverá uma transmissão em cadeia em maior velocidade do que o resultado provido por este mecanismo de prover as vacinas para o setor privado. Em outras palavras, se o desvio das vacinas do setor público para o setor privado for iminente, o que vai acontecer é que esta população que poderia beneficiar da vacina são as populações que frequentam os lugares de maior aglomerado populacional e onde há maior risco de contágio em detrimento dos profissionais altamente produtivos que, em algum momento, têm mecanismos de restrição estabelecidos nos seus gabinetes, nos seus escritórios, em seus locais próprios de trabalho e em algum momento até estão mais conscientes, ou seja, estão mais informados sobre as medidas, os mecanismos de precaução. E não só, tem mecanismos, tem acessos... As pessoas que têm poder de compra, têm melhor informação,
melhor acesso a toda a instituição, em detrimento de uma maioria. E naturalmente, essa maioria que precisa desta naturalmente, e tem uma capacidade de resposta imediatamente mais, ou relativamente mais acelerada em relação aos cidadãos comuns, que são a maioria da população, num contexto em que um cidadão com uma capacidade de resposta e de compra relativamente alta, detectado com Covid-19, ele tem como acionar diversos mecanismos de resposta imediatos antes que o seu círculo de contágio propague-se ainda mais, em detrimento do cidadão comum, que ele vai propagando os seus familiares ao chegar, porque o cômodo no qual ele habita é restrito, ele não tem por natureza, não porque não queira, não tem por natureza condições mínimas, básicas para cumprir com os requisitos de prevenção, de confinamento exatamente. e de distanciamento. Por outro lado, caso esta proposta seja acolhida, nós corremos aqui o risco de ver o setor privado, tantas clínicas a aquisitarem, a comprarem muitas vacinas. Será que existe capacidade de controle? Nós vimos relatos de alguns países que acabaram devolvendo, outros acabaram queimando vacinas, alegando que estavam fora do prazo. Será que o nosso país, será que as clínicas têm esta capacidade de controle das vacinas? Bom, o papel do regulador é muito importante. A missão principal, ou seja, o objetivo que norteia o funcionamento de qualquer entidade privada a priori, é minimizar o custo e maximizar o lucro. Se a minimização do custo e a maximização do lucro, em certa medida, se a entidade pública em algum momento tiver que beneficiar-se deste mecanismo, porque ele tem ativos em funcionamento, ele tem capital investido, seja físico ou financeiro, o qual precisa ser remunerado, que não tem muitas das vezes o subsídio. Em algum momento acaba encontrando-se num contexto de risco ou numa iminência, em outras palavras, eu poderia usar a expressão, em algum momento o ente público, se me fosse permitido, acaba sendo tentado de alguma forma a agir fora, se não existissem os instrumentos de regulação, se não existisse a legislação, nós estaríamos em uma plena, passo a ter uma plena floresta no qual salvar-se quem pudesse. Né? Porque é assim como a economia normalmente funciona. Por isso é que o papel do regulador é muito importante. Então, como o ente público, em algum momento, estou falando num contexto de funcionamento do que norteia o funcionamento de uma instituição privada, como tal, não seria tão restritivo aplicar uma vacina que em algum momento não faltam muitos dias para expirar o prazo. Mas não só, claro, este é um aspecto a considerar. Outro aspecto, no entanto, ainda que isso tenha um risco reputacional muito alto, e nós sabemos que o setor de saúde também é um setor sensível e nenhuma instituição, ainda que seja privada, gostaria de incorrer a um risco reputacional desta natureza. No entanto, outro aspecto a considerar, conforme levantava, é a existência nessas unidades hospitalares privadas de laboratórios capazes de testar eficácia das vacinas, num contexto em que está dizendo que eu estava referindo aqui, passo o termo, que alguns países acabaram queimando vacinas, grau de eficácia da vacina, até que ponto descobre se esta vacina é boa ou não, na medida em que provavelmente temos que esperar isto. A componente do preço, em algum momento, irá nortear, será uma das razões, ou será um dos aspectos a ser considerados na aquisição de vacinas pelo setor privado. Se num contexto em que o padrão tem um certo padrão de preço de venda das vacinas a nível nacional, no entanto, não há muita diferenciação do produto, ou seja, o público-alvo ainda não está muito informado sobre os preços associados à aquisição das vacinas e a diferenciação entre as mesmas. Se uma entidade privada encontrar uma vacina a um preço relativamente baixo, as demais, num contexto em que pode vir vender ao mesmo preço, as outras não podemos esperar um caso desse. É funcionamento de economia, O regulador tem um papel de estabelecer padrões mínimos de qualidade e fazer uma prospecção, uma pesquisa na qual provavelmente poderá culminar em
em detectar, ou seja, em estabelecer padrões mínimos de qualidade. Em algumas vacinas, por exemplo, podem ser banidas, a sua entrada no mercado pode ser limitada. Não, aquelas vacinas não podem ser adquiridas. Então, a instituição fiscalizadora, por parte da entidade reguladora, deve estar muito bem informada e deve ter pessoal capacitado para poder levar a cabo todas essas ações de forma a garantir padrões mínimos de qualidade para que questões de preço e maximização do benefício não entrem em ação e acabem beneficiando um ativo muito importante. Sabemos que o setor de saúde é o setor de manutenção do capital humano. Então, este capital humano que é construído, a sua manutenção, ou seja, a manutenção do capital humano costuma-se dizer que vale a pena prevenir do que remediar. Então, a construção de um capital humano para uma nação leva muito tempo, são muitos recursos envolvidos. Então, aí podemos entrar numa catástrofe social. Aqui que o Estado vai tomar uma posição, vai dizer alguma coisa, ainda vai se pronunciar sobre isto. Seguindo, olhando para o próprio processo de vacinação em curso, como é que avalia? A indicação é que há pessoas que aderiram à primeira dose já não estão a aderir à segunda. O que estará por detrás desta desistência, deste receio das pessoas? Bom, um dos aspectos que também aqui gostaria de ressaltar antes de endereçar-me necessariamente a pergunta é aqui a necessidade de publicação das estatísticas de vacinação, um dos aspectos que também é uma limitação. Não temos a semelhança do que está acontecendo com o índice de testagem, não tem havido uma publicação, ou seja, se é que é muito limitada sobre a cobertura, não é? De vacinação. Isto também seria um aspecto que poderia ser considerado na intervenção do setor privado. E ajudar também a controlar-se isto. Sim. Bom, se considerarmos que o setor privado também tem um mínimo de sensibilidade social. O que acontece, está a acontecer, só anunciam que agora é a vez do grupo X, grupo assado, mas nós não temos assim uma espécie de calendário de vacinação, com quem que está a picar, quem deve picar. Exato, e qual já foi o rácio de cobertura até atualmente. Um outro aspecto está associado à informação primária. Na iminência de uma fase, há uma informação que é atribuída ao público sobre a existência, por exemplo, de uma nova vacina. No entanto, como resultado, como efeitos, às vezes estes processos acabam resultando em outros efeitos, cujo processo de informação do cidadão não tem sido dado o devido seguimento. Por exemplo, alguns têm sido vinculados à informação que está, em alguns casos, está aumentando o número de casos de pessoas internadas, mesmo tendo tomado as duas doses. No entanto, o setor público devia aparecer para explicar em que casos isto acontece, para que o cidadão que somente foi tomar a primeira dose, foi tomar a vacina, porque teve a primeira informação, está disponível no processo de vacinação e no lugar, e identificou o seu lugar, ele não tem uma informação adicional sobre isto. Quando ele ouve que o número de casos de pessoas, incluindo internadas, as pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose, a percepção primal do cidadão, cuja informação é limitada, é que provavelmente a vacina pode não ser eficaz, ou também pode ser um elemento que acrescenta a vulnerabilidade do organismo. Então, há uma necessidade de... na primeira informação, estamos num contexto de crise global, de crise nacional. Então, a informação pública tem que ser atempada. E há muita informação dispersa também. Então, cada um abre as redes sociais, quer alguma informação e acha que aquela informação é válida. Antes da dispersão desta informação, o setor público deve aparecer e dar a explicação adequada de forma a garantir que o cidadão esteja informado. Sim, e falar em informação, estamos a falar de informação de uma forma geral, mas existe aquela informação mesmo para o indivíduo que vai vacinar, que não é dada, a pessoa só vacina, vai embora. Quais são os efeitos que esta vacina vai ter para a pessoa? Ou pelo menos um pequeno questionário, para saber se esta pessoa esteve doente há pouco tempo, se chegou a picar alguma vacina. Não há nenhuma informação. Vem alguém que também não tem nenhuma informação, chega a pica, não sabe o que vai acontecer, não sabemos, também... Falta esta informação por parte do setor público, não é? Naturalmente. Dos efeitos, o que deve acontecer, quais são as pessoas que devem picar, como é que devem picar, em que estado de saúde a pessoa deve ir,
quem que não deve ir, em que situações. Faltam estas pequenas informações aí. Naturalmente, e adicionando a sua explanação, referiria aqui a uma necessidade de se explicar os custos em cadeia associados a uma quebra de informação em um determinado estágio. Aqui eu estou o que nos estamos referindo como observatório é que este gestor público, este provedor de serviços públicos que é alocado para garantir a manutenção, vamos aqui considerar, do capital humano, em algum momento parece não estar preparado em alguns aspectos. O capital humano é diferente de qualquer outro capital, é humano, ou seja, o fato de ser, ou seja, em algum momento aparentam não estar devidamente preparados para gerir o processo, ou seja, e para assistir este capital humano, tendo em conta as diferenças comportamentais. As pessoas precisam de ter a informação não só atempada, mas há que considerar que, tendo em conta um contexto de crise nacional, de crise global, as pessoas vão aderir às unidades sanitárias com diversas preocupações, e com diversos comportamentos também. E em algum momento essa informação não pode ser condicionada à forma como o utente a de se apresentar à unidade sanitária, a forma como ele vai comportar-se. Há uma necessidade de garantir-se com que ele saia informado. Um cidadão informado, tendo ido à unidade sanitária, ele é um benefício para a sua comunidade. Não só ele pode transmitir a informação em cadeia com mais velocidade do que a unidade sanitária em algum momento. Então, há uma necessidade de se prover esta informação. Se for necessário, bom, nós já sabemos que o nosso setor público, de alguma forma, ele já está pressionado em termos de despesas de funcionamento, em termos de pessoal. No entanto, num contexto de crise, há que se fazer um balanço entre os diversos setores do funcionamento das instituições públicas. Não haveria aqui uma necessidade, se for o caso, uma formação como gerir o ser humano por parte dos provedores dos serviços de saúde. Já tivemos cá o setor da saúde e a informação que nos chegou é que as pessoas que fazem isto, tanto que estão em frente das vacinações, tiveram uma mini informação. Não sabemos até que ponto esta formação que tiveram vai de encontro a estas preocupações do cidadão. Olha, o processo da existência de uma árvore, desde o lançamento da semente, não passa somente pelos 2 estágios, o lançamento da semente e a existência da árvore e a colheita dos frutos. Temos o processo de verificação contínua, o processo de monitoreo, o processo de fiscalização, que consiste também na irrigação do processo para que se torne uma árvore. O que muitas das vezes nós notamos é que este processo é estabelecido em quantos dias? Bom, nós não vamos aqui julgar o número de dias, porque às vezes o número de dias de formação está associado aos recursos existentes, mas o processo de fiscalização, quantas unidades sanitárias, ou seja, quantas vezes em quantas unidades sanitárias o processo ou o sistema ou as entidades fiscalizadoras passam por lá. Nós estamos nas redes sociais notando vários utentes reclamando de ações, de atitudes, de acontecimentos praticamente não tem justificação. Se existisse lá uma entidade fiscalizadora, não se justifica como é que uma ação daquelas podia estar acontecendo. Né? E mesmo depois dessa informação ser vinculada, passam um dia, 2 dias, alguns dias, nós retornamos lá, muitas das vezes como observador cidadão para a saúde, o procedimento é o mesmo, não tenha mudado. Então, onde estão as entidades fiscalizadoras por parte das instituições públicas? Este é um dos aspectos, fiscalização, fazer um acompanhamento, depois de ter sido estabelecido o processo, o sistema, foram formadas, as pessoas foram alocadas para conduzir o processo de testagem, o processo de vacinação, que tem um mecanismo bom, até que podemos alegar que não podemos julgar aqui questões, mas há uma necessidade de ter um mecanismo de reporte diário. Vamos considerar que esse processo, esse mecanismo de reporte diário, em que eles fazem um relatório diário, exista.
Quem está lá para fiscalizar a veracidade, a autenticidade do relatório e quem está lá para ir questionar num dia seguinte ou o dia mais próximo provável sobre por que de um ou outro aspecto não tenha sido cumprido, caso o relatório de um determinado dia reporte casos de incumprimento de algum pressuposto estabelecido que era importante, seja falta de equipamento, seja mau procedimento, até que ponto quem retorna lá para a unidade sanitária e até que ponto esta unidade fiscalizadora está, na verdade, preparada e tem feito o seu trabalho de forma adequada. Sidónio Temes, só mesmo para fecharmos, queríamos um vosso parecer, a opinião em relação a esta notícia que está sendo veiculada desde ontem. O Instituto Nacional de Saúde, em parceria com o Instituto Internacional de Vacinas, já anunciaram que vão realizar, a partir de setembro, ensaios clínicos para avaliar a eficácia da Verocell face às novas variantes. Bom, é uma iniciativa, há que considerar a iniciativa, naturalmente, a priori, num contexto de incerteza, o aumento de casos possíveis, ou seja, o aumento da amostra é melhor, né, face à resolução de um determinado aspecto. No entanto, há que nós considerarmos aqui o contexto nacional, o contexto do país, a preparação, os pressupostos devem ser estabelecidos, garantia da qualidade amostral, garantia do processo em si, da qualidade do processo em si, porque muitas das vezes é o início de um processo e não há um processo de, passa o termo aqui que eu vou utilizar, follow-up, não um processo de seguimento, exatamente. Obrigado, não um segmento. Né? Então, há uma necessidade de garantir-se que este processo não seja um processo de início e retorne-se novamente para o processo para verificar se já há resultados. Se não acompanhamos o processo, até que ponto nós podemos reivindicar a propriedade dos resultados só porque lançamos a semente. Este é um dos aspectos que deve ser observado. Muito obrigado, Sidónio Temes. Ficou aqui, então, estes comentários, esta posição do Observatório de Cidadão para a Saúde em relação ao processo de vacinação, em relação a esta proposta do setor privado em querer comprar aqui, portanto, as vacinas.